Fala, gente rica, como é que vocês estão? Eu espero que muito bem. Sejam muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje vamos atualizar informações sobre Azevedo e Travassos Infraestrutura, né? Já fazia algum tempo que as Azevedos não nos trazia informações relevantes, né? E como vocês podem ver aí no comunicado, na data de ontem a companhia enviou, né, informações referente à saída em definitivo da REAG da companhia. Vamos entender, né, quais os impactos que isso daí pode causar, né? Visto que a REAG já havia saído do controle da companhia, né, logo após aquela confusão ali da operação Carbono Oculto. Mas antes de entrarmos no detalhes e entender tudo, eu queria pedir para você que gosta desse tipo de conteúdo, porém ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para ficar por dentro dos assuntos. Aí já deixa aquele like, faz aquele comentário top line para dar aquele incentivo para o canal interagir com a galera. Sem mais converseiro, bora logo para o que interessa. Bora entender o que está acontecendo aqui agora com a Azevedo e Travassos Infraestrutura. Bom, e a companhia informa aqui o seguinte, né, que recebeu, né, correspondência enviada pela REAG Absoluto, né, que é um fundo de investimento multimercado, como todos aí já sabem, né, representado por sua gestora REAG Asset, né, por meio da qual, né, o investidor comunica que reduziu sua participação acionária relevante, passando a não deter mais ações de emissão da companhia. Os caras possuíam ainda quase 30 milhões de ações ordinárias da companhia, que representava aí quase 8% de participação. Enquanto isso, as ações preferenciais da companhia, elas seguem caindo, né? Já atingindo aí 22 centavos, como vocês podem ver, com potencial de valorização de 28%. Enquanto as ações ordinárias, né, seguem subindo, né, e já ultrapassam 30 centavos. As ações ordinárias, que sempre performaram um pouco abaixo das preferenciais, agora performam um pouco acima, e no pregão de hoje, como vocês podem ver aí, elas subiram 6,25%, e segundo o Investing Pro aqui, que é um parceiro aqui do canal, estão caras, né, com um potencial de queda, né, de 30%. E voltando aqui para o comunicado, né, a companhia informa, né, aos acionistas que não detêm quaisquer outros valores mobiliários ou instrumentos financeiros derivativos referenciados em ações de emissão da companhia, que também não é parte de qualquer acordo ou contrato regulando o exercício de direito de voto ou a compra e venda de valores mobiliários emitidos pela companhia, e também não possui intenção de adquirir ações ou celebrar opções relativas a valores mobiliários da companhia também, tá? E agora vem a pergunta, né? Qual o impacto que essa saída em definitivo da REAG da companhia causará na performance das ações, né? Qual o impacto, né, na performance das ações? Nós vimos aqui que as ações ordinárias, elas agora começaram a subir, enquanto as ações preferenciais, elas seguem aí penando, né? Quando estamos falando de ações ordinárias, estamos falando de controle, né? As ações ordinárias são as que detêm ali, né, um certo percentual de tag along. Porém, a gente precisa entender outra questão aqui, tá? Como eu falei no início do vídeo, logo após, né, a operação Carbono Oculto, né, o João Carlos Mansur, ele renunciou ao cargo de presidente e de membro do conselho de administração da companhia. Porque aquela operação ali, né, ela acabaria, né, manchando a reputação da Azevedo e Travassos. O que realmente aconteceu, né? O mercado, que já tem uma certa desconfiança com a companhia por ser uma companhia centenária, né, que nunca reportou grandes lucros, que nunca, né, teve aí uma posição tão relevante no mercado. Agora a empresa tinha ali a sombra da REAG, né, que agora passaria a ser uma empresa investigada, né? Eu confesso que não acompanhei mais, né, o desenrolar dessa operação Carbono Oculto, não sei nem o que está acontecendo, né, se foi alguém preso, se não foi, né, se bem que estamos falando de Brasil, né, esses casos acabam não acontecendo nada com as pessoas envolvidas nesses escândalos, né? Temos aí exemplos diversos aí, inclusive agora atualmente aí o exemplo do Banco Master, que pode arrastar a economia do país, né, para o buraco, né, e vocês podem ter certeza que não vai acontecer nada com ninguém envolvido, né, nisso daí. Se acontecer, né, para alguns laranjas apenas aí, mas tudo combinado. E nesse caso aí da operação Carbono Oculto, né, eu acredito que sim, existiu ali
as maracutaias dos caras, né? Porém, né, não é algo que vai ser relevante para o cenário econômico do país, né? Não vai arrastar empresas, porque existem ali diversos fundos, né? Na época ali, eu até cheguei a pegar a listagem dos fundos, todos os fundos, né, envolvidos, né, no escândalo, e eram vários, né? Inclusive, tem até bancos importantes, instituições importantes, né, como a Genial Investimentos, vários outros aí, né? Mas eu não acredito que isso daí, né, voltará à tona, né? E se voltar também, não dará em nada, doido. Então, assim, para evitar um mal maior, o que a Azevedo Travassos fez? O Gabriel, ele reassumiu o controle, né? Como vocês puderam acompanhar, né, ele adquiriu todas as ações do Camaçari, né, e se desfez e devolveu a MKS para o mesmo, tá? E essa operação devolveu o controle da companhia para o Gabriel, que passou a deter mais de 50% de participação. Logo, a tendência seria o REAG sair em definitivo mesmo da companhia, tá? Eles mantiveram até então essa participação, como vocês puderam ver, de pouco mais de 7%, porém já estava no script, né, a saída em definitivo, tá? E qual que é o impacto na empresa? O impacto é positivo porque a empresa se desvencilha de vez do REAG, né? Ou seja, ela agora está caminhando sozinha, é apenas a Azevedo e Travassos. Ela conta agora, né, com aporte da Jive, né? Então, o REAG agora passa a ser passado para a companhia. E isso é positivo, tá? E para a performance das ações, o impacto de curto prazo é apenas, né, na oscilação devido a essas operações, tá? Nós vimos aí a REAG se desfazendo das ações e agora vamos ver, né, um camarada comprando muitas ações da companhia e aumentando, né, posição também na Azevedo Travassos Infraestrutura. E esse camarada que está aumentando posição na companhia é ninguém mais, ninguém menos que Seu Zé, doido. Eu queria saber quem é esse camarada aqui, né? Porque ele aumentou significativamente sua participação na Azevedo e Travassos Energia. Deve ser uma figura importante, conhecida do grupo, né? Apesar de estar aumentando sua posição como pessoa física, mas ele já aumentou em mais de 20% sua participação na Azevedo e Travassos Energia e agora aumenta para quase 20% também a sua participação na Azevedo e Travassos Infraestrutura e já detém mais de 75 milhões de ações da companhia, tá? Porém, essas ações adquiridas, né, pelo Seu Zé aqui, no caso da Azevedo e Travassos Infraestrutura, são ações preferenciais, tá? Não são ações ordinárias. Então isso aqui, de qualquer forma, não mexeria no controle da companhia, né? Porque as ações preferenciais, elas não possuem tag along, apenas as ordinárias que possuem ali um pequeno percentual de tag along, tá? Então, voltando aqui para o comunicado e resumindo tudo, o impacto na performance das ações é apenas baseado, né, nessas operações, né? Ou seja, impacto de curto prazo. Então, né, não fique ansioso se ver as ações subindo de maneira significativa agora no curto prazo e muito menos se ver as ações caindo, porque isso daqui é típico desse tipo de ação, tá bom? Grupamento, muito provavelmente vai acontecer no grupamento, tá, gente? Não se iludam, porque para as ações evitar um grupamento, a companhia precisaria entregar, né, algo muito relevante, precisaríamos de gatilhos importantíssimos, né? E pelo menos até então não temos mais gatilhos, tá? A companhia ela acabou perdendo ali o contrato da Rota Agro, né, que poderia ser um gatilho. A companhia fechou contratos importantes, aumentou significativamente o seu backlog e o seu pipeline, mas isso ainda não se refletiu na performance operacional e financeira da companhia, tá? Então, a performance das ações ela está sendo muito mais conduzida, né, com base no institucional da companhia agora, né, não com base no operacional e financeiro. Eu acredito que se fosse isso, né, se o mercado estivesse olhando para a companhia, né, porque o mercado não está cobrindo também, tem isso também que é muito importante, se o mercado estivesse cobrindo as Azevedo e Travassos, as ações já estariam no outro patamar. Mas a empresa sequer, né, tem
atualmente, né, um market maker para fazer isso, né? Então, sem a cobertura do mercado, as ações serão precificadas apenas com base na oferta e procura, tá? Agora, o impacto institucional, ele é muito positivo, porque como eu falei no decorrer do vídeo, agora a companhia está totalmente caminhando sozinha, totalmente desvencilhada do REAG, tá? E agora ela conta também com a parceria do Jive, né, que agora se tornará um pilar importante para a Azevedo Travassos daqui para frente. Então é acompanhar a companhia, continuar acompanhando os resultados trimestrais, né? Quem fica muito acompanhando a cotação, imaginando que um grupamento pode ser evitado, eu aqui trago a minha opinião sinceríssima, tá? Eu acredito muito que as ações serão sim grupadas, tá? Então, é fazer aquela análise de carteira, né? Se vale a pena aumentar a posição agora, se vale a pena esperar um possível grupamento. Eu também não estou aqui com uma bola de cristal decretando nada quem sou eu, tá? Ações podem explodir aí, subir 300%, se bem que precisariam subir mais que isso, né? Mais que 200% para conseguir evitar um grupamento, ou seja, nem assim, né? Porque elas precisariam ultrapassar R$ 1 e se manter, né? Não é apenas ultrapassar R$ 1, é ultrapassar R$ 1 e se manter, se firmarem ali no patamar acima de R$ 1, tá? Então, com os pés no chão, né? Com o racional em dia, a gente precisa encarar a realidade e entender, né, que o grupamento das ações é muito provável sim, tá bom? Como todos vocês já sabem, eu zerei minha posição em Azev 4, né? Logo após ali a operação Carbono Oculto, eu já imaginaria que após esse escândalo, isso iria se respingar na companhia, iria afetar muito ali a credibilidade da Azevedo Travassos, então eu preferi zerar minha posição, alocar em outros ativos. Já ganhei dinheiro nessas ações aqui há 2 anos atrás, era uma ação que oscilava muito, chegou a ultrapassar os R$ 2 por diversas vezes, né? Mas eu voltei a me posicionar e quando vi esse escândalo acontecendo, para evitar um prejuízo maior, né, eu preferi zerar a minha posição e alocar num outro ativo, tá? Eu sigo acompanhando a empresa, né, e cada vez que passa eu vejo a empresa se tornando uma concessionária, né? Deixando de ser apenas aquela empresa de infraestrutura, e isso é muito positivo, porque estamos falando aí de receita recorrente, né? Porque são concessões longuíssimas, né? Concessões de 30 anos, porém uma concessão apenas não é o suficiente. A companhia precisa, né, continuar participando dos leilões e vencendo esses leilões para aumentar a sua carteira, né, de ativos, beleza? Sigo acompanhando, aí quem sabe a gente pode até voltar para o papel, mas no momento eu sigo de fora e não tenho pretensões de voltar, pelo menos neste momento, para a Azevedo Travassos Infraestrutura, beleza? O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Forte abraço, até o próximo, fui!